Olá, queridas amigas advogadas, queridos amigos advogados, estagiárias e estagiários. O meu nome é Alexandre Rolo. Sejam muito bem-vindos à Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil em mais uma atividade realizada pela sua nova Comissão de Cultura e Eventos. Conforme tem sido dito pelo nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, a maior autoridade de todas em um Estado democrático de direito é o cidadão. E para defender o cidadão contra as investidas do Estado e dos demais concidadãos, muitas vezes surge a necessidade da atuação da advocacia, profissão que deve ser exercida com destemor e principalmente com capacidade técnica. E é exatamente aqui, no campo da capacidade técnica, que entra a atuação da nova Comissão de Cultura e Eventos da OAB-SP. Realizaremos agora mais uma atividade cultural, mas antes do seu início são importantes alguns avisos. Primeiro aviso, procuraremos ser pontuais no início dos nossos eventos, em respeito àqueles colegas que cumpriram o horário proposto. Segundo aviso, vocês receberam na entrada uma ficha como essa, que deve ser preenchida e devolvida ao final da atividade. É com base nessa ficha que realizaremos o controle da presença e emitiremos os certificados de participação. Terceiro aviso, também foi distribuída na entrada uma pesquisa de satisfação como essa. É muito importante o preenchimento e a devolução dessa pesquisa para que possamos evoluir mais e mais em busca da entrega de um serviço de excelência para a advocacia paulista. Quarto aviso. Por favor, em caso de impossibilidade de comparecimento na atividade após a respectiva inscrição, lembre-se de cancelá-la. Com isso, você não retira a vaga de ninguém, contribuindo para a construção de uma sociedade mais fraterna e mais preocupada com o próximo. Quinto aviso. Nossas palestras são transmitidas via YouTube, pelo canal da Comissão de Cultura e Eventos. E o último aviso. Após um passado de disputas de espaços de atuação entre a Comissão de Cultura e Eventos e a Escola Superior da Advocacia, a nossa querida ESA, tenho a grande honra e tremenda satisfação de anunciar uma parceria fraterna entre esses dois importantes braços culturais da OAB-SP para que cumpramos nossa missão de bem representar e atender as advogadas e os advogados. Para demonstrar essa parceria, eu convido o querido amigo e diretor da ESA, professor Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho, que nos transmitirá um breve recado. É com você, amigo Bolsinhas. Muito obrigado, Rolo. Tenho certeza que essa parceria entre a Comissão de Cultura e Eventos e a Escola Superior de Advocacia será um grande sucesso. Quero aproveitar essa oportunidade que você me concedeu para convidar a colega advogada ou colega advogado a participar cada vez mais ativamente da gestão da Escola Superior de Advocacia. Envie para o e-mail que aparece na sua tela a sua proposta de curso, a sua solicitação de curso para a central, para a subseção. Envie, se você se sentir confortável e preparado para ministrar aulas, a sua proposta de curso como professor, curso de curta, curso de especialização, enfim, esperamos o contato e a participação de todos vocês nessa próxima gestão e aproveito para desejar a todos uma ótima palestra. Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos aí à OAB. Queria agradecer enormemente a presença de todos, em especial da nossa convidada, doutora Esther Flash. E sem maiores delongas, e passar a palavra para início aí do tema, e a quem eu peço uma salva de palmas. Muito obrigada. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à OAB de São Paulo pelo convite. É um prazer, uma honra enorme estar aqui. Agradeço ao presidente Caio Augusto, ao vice-presidente, doutor Ricardo Toledo, ao doutor Alexandre Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, e também ao conselheiro da nossa OAB de São Paulo, o doutor Rafael Olímpio, que preside essa mesa. Muito obrigada, doutor Rafael.
Gostaria de agradecer também a todas e todos os advogados aqui presentes, às acadêmicas de direito, aos acadêmicos também. Muito obrigada pela presença. Gostaria de agradecer também a todos que estão assistindo remotamente, né, pela internet. É um prazer para mim, uma honra muito grande estar aqui na OAB novamente, especialmente nessa jornada em comemoração ao mês da advocacia, né? O dia 11 de agosto, o Dia da Advocacia, neste ano coincidiu com o Dia dos Pais. Então, eu gostaria também de cumprimentar todos os pais aqui presentes, ou aqueles que nos assistem remotamente. Parabéns. Muito bem. Nós temos um tema aqui que realmente, para mim, é muito interessante, que é o tema do compliance, e, mais especificamente, o relacionamento do compliance com os escritórios de advocacia. Vamos ver se eu consigo manejar isto. Consigo. Então, só para facilitar a visualização, eu dividi a nossa apresentação de hoje em 3 partes, né? A primeira é mais introdutória, falando do compliance, depois a atuação dos advogados, das advogadas, dos escritórios de advocacia no compliance dos clientes e, por último, o compliance dentro dos escritórios de advocacia. E aqui, quando eu falei dos clientes, são empresas, porque o compliance é um tema que é um tema específico de pessoas jurídicas, né? Então, falando de compliance, sempre surge a pergunta, mas o que é compliance? Ainda é um tema novo, né? Apesar de cada vez mais maduro, ainda é um tema relativamente novo. Nem todas as faculdades de direito abordam o tema. Então, aos poucos, ele vai sendo mais conhecido, mas vale a pena falar o que é compliance. E aí, já há alguns anos, vem se tentando traduzir. Será que compliance é conformidade? Será que compliance é cumprimento de leis? Compliance é sinônimo de integridade? Em alguns documentos jurídicos, inclusive, né, em leis, fala-se em integridade, programa de integridade. Para mim, não é exatamente integridade, não. Na verdade, também não é conformidade, nem cumprimento. Compliance é compliance. Essa palavra estrangeira, hoje, já é uma palavra que se incorporou ao nosso vocabulário jurídico e também empresarial. As pessoas falam naturalmente de compliance hoje, né? E quando a gente tenta traduzir, a gente acaba restringindo um pouco esse uso, que já é um uso prático do que significa esse tema de compliance, né? Que é um tema bastante abrangente, como nós vamos falar hoje. O compliance, na sua origem, se você pegar pela etimologia, né, do verbo compliance, substantivo compliance, poderia se pensar no cumprimento de várias leis, né? O tema... Só tentar mexer aqui. Não, ao contrário. O tema, na prática, trata do cumprimento de algumas leis com mais intensidade. O tema de cumprimento de algumas leis que foram objeto de maior atenção. Então, se nós olharmos para o cenário internacional, que onde o tema se desenvolveu há mais tempo, se desenvolve há mais tempo, fala-se muito em compliance como um tema de regras de verificação do cumprimento das leis anticorrupção. Especificamente, o grande foco foi na aplicação extraterritorial de leis anticorrupção. E aí temos o paradigma do FCPA, da lei americana, né, que trata da corrupção no estrangeiro. Então, não é a lei americana que trata da corrupção dentro do território americano, mas sim aquela que trata da corrupção fora do território americano. Por isso, falo de aplicação extraterritorial, né? E, então, o FCPA foi realmente ainda um paradigma global do que se espera quando se fala de compliance anticorrupção, que é o tema mais forte dentro da temática de compliance. E um outro paradigma importante é a Convenção da OCDE, né? O Brasil não é membro da OCDE, mas ele aderiu à Convenção, e a Convenção trata justamente da corrupção no estrangeiro, que é dos países membros da OCDE ou os países que aderiram a essa Convenção se obrigam a regulamentar internamente e a punir e prevenir a corrupção fora do seu território. E o Brasil aderiu à Convenção, levou alguns anos para, então, implementar essa regra no ordenamento jurídico interno, com a Lei 12.846, que a gente bem conhece, né? E nós vamos falar dela especificamente. No início dos anos 2000, houve uma intensificação muito grande da aplicação do próprio FCPA, não é, da questão de corrupção no estrangeiro pelos Estados Unidos,
por causa da situação toda que nós conhecemos do terrorismo internacional, né, e a lavagem de dinheiro e a corrupção são formas de se fazer circular dinheiro que financia o terrorismo, e também por conta dos grandes eventos no mercado financeiro americano, como a questão que todos devem se lembrar, ou alguns são muito novos, mas devem se lembrar, no início dos anos 2000, os grandes escândalos da Enron, né, da Arthur Andersen, que foram realmente importantes no cenário global. Então, só para contextualizar, na prática, no Brasil, na prática, não que isso seja, na teoria, uma restrição ao tema compliance, mas, na prática, o tema é comumente associado à questão de corrupção, né? Fala-se em compliance, pensa-se em corrupção. Também em fraudes à licitação, pensa-se em lavagem de dinheiro, né? Pensa-se muito, hoje em dia, na Lava Jato. Mas compliance não é só isso. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão de corrupção. Evidentemente, é um tema muito importante, é o tema que mais ocupa o tempo de quem trabalha com compliance, mas não é o único, né? E, no Brasil, a lei, especificamente a Lei 12.846, tem também a aplicação extraterritorial, mas, na prática, de novo, esse slide é sobre prática, na prática a gente vê uma aplicação muito territorial. Na verdade, eu não conheço, desde 2014, quando a lei entrou em vigor, um caso específico de aplicação extraterritorial dessa nossa lei, que prevê essa possibilidade. Estou me acomodando aqui. Quando se fala em compliance, e eu vou voltar, então, para o tema o que é compliance, né, que eu abordei muito rapidamente no início. Quando se fala em compliance, pensa-se em como estruturar uma empresa para que ela tenha, para que ela seja uma empresa que cumpra com essa obrigação que se espera da pessoa jurídica. E aí, para isso, como há muito tempo já se trata de compliance no exterior, e no Brasil também já amadurecendo, existe uma teoria sobre 5 pilares que são básicos para você ter uma estrutura de compliance. Então, pensa-se no primeiro pilar, que é a liderança da empresa ou da pessoa jurídica, né? Uma análise de risco daquela pessoa jurídica, as políticas e procedimentos que aquela empresa ou aquela pessoa estabeleceu e aplica, comunicação e treinamento sobre o programa, sobre as políticas e procedimentos, porque não adianta você ter isso numa gaveta, ou melhor, hoje em dia, num arquivo eletrônico, e isso não ser utilizado, né? Antigamente era numa gaveta. Você escrevia as regras num papel e ele ficava sem aplicação alguma. Hoje você tem essas regras disponíveis eletronicamente, mas muitas vezes elas não são comunicadas da maneira correta, as pessoas não são treinadas. E, por último, também muito importante, é o monitoramento das regras de compliance da empresa, da sua aplicação, da sua efetividade, uma auditoria, ou seja, uma verificação constante, periódica, e a resposta, quando existe algum tipo de violação. A resposta é muito importante também, novamente, para que isso não fique apenas no papel, apenas na teoria. E a resposta pode vir das maneiras mais variadas, até porque o compliance é um tema muito amplo. Mas a resposta pode incluir decisões quanto ao RH da empresa, quanto a pessoas, ela inclui também aperfeiçoamentos internos nos controles, ela inclui novas políticas, então a resposta vai ser diferente para cada caso. Bom, vocês viram que essa lista de temas está colorido, em 5 cores, e isso não é à toa, não é para dar um visual mais bonito aqui, mas porque facilita a visualização desses 5 pilares, que são realmente fundamentais, nas estruturas jurídicas que a gente tem tratando de compliance. E eu vou voltar a isso daqui a pouquinho. A atuação dos advogados no compliance dos seus clientes, pessoas jurídicas, ela também pode acontecer nesses 5 pilares. Aqui, novamente, as cores, né? Então, o pilar da liderança. A empresa tem que ter a sua liderança envolvida no programa de compliance, seja ele o programa de compliance anticorrupção, seja ele um programa de compliance de outro tema. E aqui, só talvez para elucidar, para ilustrar um pouquinho, quando a gente fala de compliance, e hoje, como eu disse, o grande tema é anticorrupção, o outro grande tema é lavagem de dinheiro, a gente sabe que isso se aplica a todas as pessoas jurídicas, né? Agora, alguns temas são muito mais importantes para uma empresa do que para outra. Um exemplo aqui, são inúmeros, mas um exemplo aqui para ilustrar seria o compliance ambiental. Então, uma empresa, uma mineradora, por exemplo,
ou uma fábrica de papel, que a gente sabe que é uma atividade que pode ser altamente poluente. Essas empresas, elas têm que ter um compliance ambiental muito forte. O compliance ambiental, a preocupação com as leis ambientais, tem que ser uma das prioridades dessa empresa. Por outro lado, se nós pegamos como exemplo uma empresa de cartão de crédito, essa empresa tem que conhecer, sabe que existe uma lei ambiental, mas será que isso tem alguma importância para ela? Talvez, mas muito pequena. Essa empresa de cartão de crédito ela tem que ter um foco muito grande, muito sério na questão de proteção de dados. E é uma outra área de compliance, né? Vocês sabem que tem uma lei de proteção de dados que entra em vigor no ano que vem e que hoje já é um tema de preocupação das empresas que têm que criar um programa, criar políticas, criar procedimentos internos para evitar uma violação desse seu dever. Então, as empresas diferentes, de atuações diferentes, têm preocupações e prioridades diferentes quando se trata de compliance, né? Esses exemplos eu acho que deixam bem claro. A mineradora tem temas, dados sensíveis que ela tem que proteger? Tem. Mas são pouquinhos. Talvez os dados do RH, dos seus funcionários, o arquivo em que ela tem o relacionamento dos funcionários com o plano de saúde, são dados importantes, ela tem que tomar cuidado. Mas o seu foco no ambiental é muito claro. E a empresa de cartão de crédito pode ter, sim, uma instalação em alguma física, não é? Em algum terreno, no qual ela tem a preocupação ambiental, mas também é muito pequena. Então, essa distinção vai ser muito importante, inclusive quando nós formos falar do compliance interno dos escritórios de advocacia. Voltando ao nosso tema aqui central, é a atuação dos advogados no compliance das empresas. Então, nós temos os 5 elementos, nas 5 cores, para facilitar. O primeiro e fundamental é a liderança, o envolvimento, o engajamento da liderança da empresa com o compliance, né? A liderança, muitas vezes, já está engajada, mas, em outras, também muito frequentes, ela não conhece o tema, ela precisa ser aconselhada sobre o que é compliance, ela precisa ser treinada, e aí, então, o advogado pode fazer esse aconselhamento, pode fazer esses treinamentos, o advogado pode também apoiar a intensificação do tema ou a priorização do tema dentro da cultura empresarial, porque cada empresa, cada pessoa jurídica tem a sua cultura, que vem de anos, que é transmitida quase que inconscientemente para toda a equipe de colaboradores da empresa. E essa cultura, muitas vezes, não priorizou o compliance no passado e precisa priorizar daqui para frente. Então, é importante a inserção da alta hierarquia da empresa, da liderança da empresa. O segundo elemento é a análise de riscos. Então, aqui, voltando ao exemplo que eu dei, o risco para uma empresa é diferente do risco para outra. Isso vai depender da atividade da empresa, do mercado de atuação, dos contatos que ela tem com autoridades, por exemplo, com dados sensíveis. Então, os riscos são analisados caso a caso. E isso realmente não se pode prever, porque mesmo empresas que têm atividades idênticas, elas têm estruturas internas diferentes. Então, a análise de riscos ela tem que ser feita no caso concreto, né? E o advogado, e aqui falando da atuação dos escritórios, pode auxiliar muito nessa questão junto aos clientes, né? O cliente, às vezes, não enxerga, porque está lá dentro, porque está acostumado com aquela forma de trabalhar, quais são os riscos que ele enfrenta. Então, a nossa atuação nesse tema também é muito importante. O terceiro elemento que eu trouxe aqui são as políticas e procedimentos, né? Então, o advogado ou a advogada pode elaborar políticas nas diversas áreas. Então, política anticorrupção, a política de conflitos de interesses, a política para evitar lavagem de dinheiro e assim por diante, né? A política de comunicação com concorrentes para evitar questões de antitruste. Então, são diversas políticas, novamente, com prioridades para umas ou para outras, dependendo da atividade da empresa e da estrutura da empresa, mas são políticas que têm que ser elaboradas se ainda não existirem ou têm que ser aperfeiçoadas, né? Então, o escritório de advocacia tem essa atuação também, quando se fala em compliance dos clientes, e ele também pode ajudar o cliente a criar procedimentos específicos para implementação, aplicação, efetivação daquela política, né? A política, ela determina como vai funcionar, o procedimento é o que faz funcionar, operacionalizar aquela política. Tudo isso com base na avaliação de riscos, tudo isso com o engajamento da liderança. O quarto elemento
é comunicação e treinamento, né? Então, treinamentos têm que ser feitos e eles têm que ser feitos diferentemente em casos diferentes. Muitas vezes você tem o treinamento pessoal, não é, com participação direta do advogado, né, porque nós estamos falando aqui da participação de escritórios de advocacia. Muitas vezes o treinamento pode ser feito pelo compliance interno dos clientes, né? Então, cada caso vai ser diferente dependendo de quem tem que ser treinado. Mas o escritório de advocacia tem um papel importante nos treinamentos, principalmente nos treinamentos da alta hierarquia e da gerência e da camada média das empresas. Normalmente isso é feito dessa forma, né? Os escritórios se envolvem nesses patamares e do nível médio para o nível da base da pirâmide é feito internamente com o treino recebido anteriormente. Isso é comunicado dentro da empresa pelos próprios colaboradores da empresa. Então, o advogado, os escritórios de advocacia podem treinar e comunicar aos diversos atores daquele cliente, tanto a cultura, não é, o que quais são os valores que baseiam o compliance, bem como as regras aplicáveis, tanto as leis aplicáveis, né, as leis brasileiras, eventualmente até leis estrangeiras com aplicação extraterritorial, isso é muito interessante também, e as políticas e os procedimentos. Então, são vários níveis de preocupação, todos eles têm que ser transmitidos aos colaboradores dos nossos clientes. E o último elemento é o monitoramento, a auditoria e a resposta. Ele é um elemento muito amplo. De novo, ele vai depender do caso concreto. O monitoramento do programa de compliance pode ser feito, muitas vezes, por um canal de denúncia terceirizado. Ele pode ser feito por softwares que controlam certas atividades, certos movimentos dentro dos sistemas operacionais da empresa, ou ele pode ser feito, quando a empresa é menor, de forma bastante manual. Então, o monitoramento vai depender do caso concreto, assim como tudo no programa de compliance, e após o monitoramento é feita aquela auditoria, que paralelamente ao monitoramento é feita uma auditoria. Ainda que não venham denúncias no canal de denúncia, ainda que não haja alegações, ainda que não haja uma operação da Polícia Federal, ainda assim a empresa tem que testar o funcionamento do programa. E, por último, quando existe uma denúncia, quando existe uma operação policial, quando existe uma alegação interna, a empresa tem que dar alguma resposta. E essa resposta vai variar, de novo, com relação ao caso concreto, né? Muitas vezes, e isso é cada vez mais comum, faz-se uma investigação interna, né? Averiguar internamente se houve mesmo aquilo que se alega, né? Seja uma alegação de um particular, seja uma alegação de uma autoridade. Então, uma das formas de remediação é a própria investigação interna. Nós vamos falar mais disso. Outro tema, outra forma de remediar uma situação de violação são os aprimoramentos. Os aprimoramentos podem incluir novas políticas, novos temas que não foram sequer pensados, ou a evolução daquilo que já havia na empresa, mas que não se previa, foi burlado. E isso acontece muito, até porque o ser humano é muito criativo e encontra formas de burlar as várias políticas, os vários procedimentos. Então, é muito importante que haja aperfeiçoamentos quando se identifica uma violação de compliance. E, por último, os escritórios de advocacia, numa situação de remediação, têm o papel, e aí, então, muito, muito relevante, de interagir com as autoridades. A interação com as autoridades pode ser numa negociação de leniência, pode ser também numa situação em que a empresa simplesmente se defende de acusações. Quer dizer, são casos também diferentes para cada situação, mas a interação com as autoridades, eu até coloquei aqui, que eu acho muito importante dizer, ela se dará se for o caso. Não é sempre que uma empresa precisa interagir com as autoridades espontaneamente. E a gente vê isso um pouco com uma preocupação para os escritórios de advocacia terem sempre em mente, porque eles não são obrigados a revelar o que encontram numa investigação, eles não têm que necessariamente interagir com as autoridades sobre aquilo que é encontrado. Então, se um cliente, uma empresa, recebe uma alegação de que houve uma violação das leis antitruste, que um dos seus vendedores está combinando o preço com o vendedor do concorrente, e se verifica que isso é verdade, que isso realmente aconteceu, o escritório que verificou isso, que
leu os documentos, que viu os e-mails, que conversou com as pessoas e confirmou que isso aconteceu, ele não tem que levar isso às autoridades antitruste. Ele vai levar isso às autoridades se ele, primeiro, entender que isso é importante para a empresa, que isso é bom para a empresa, dentro do nosso ordenamento jurídico, se a empresa concordar com isso. Porque quem detém o direito de ir ou não às autoridades é o cliente. Então, isso é muito importante também, são as formas de remediação, e aí inclui, sim, a interação com autoridades. Nós temos um provimento que foi... que é de 31 de dezembro do ano passado, então ele é bem recente, que é o provimento número 188. Né? Esse provimento trata de investigações defensivas, é esse o tema. E ele é muito... logo se vê que ele foi desenhado com uma preocupação grande nas investigações criminais. Né? Então, quando você lê o provimento, fala-se em inquérito, em habeas corpus, então são temas bem focados no direito criminal. Entretanto, ele não se restringe necessariamente ao direito criminal, ele não diz isso. E, para mim, claramente, a investigação defensiva que seja, ela pode se aplicar a outras situações que não aquelas que envolvem o direito criminal. São situações que envolvem qualquer outro direito sancionatório. Né? Então, quando se lê o provimento 188, ele é muito interessante para todos nós, como profissionais da advocacia, e também para os escritórios de advocacia, como uma sociedade nossa, né? Em que, porque o provimento especificamente fala sobre o sigilo da investigação feita por advogados, fala que isso é uma atividade privativa de advogados, a investigação defensiva, e que os advogados podem utilizar terceiros, como contadores, peritos, investigadores, etc., que essa equipe que trabalha junto com o advogado também passa a ser protegida pelo sigilo que se aplica à relação cliente-advogado. Então, esse provimento é muito relevante e eu sugeriria que todos prestassem atenção nele, porque eu vejo que, com o tempo e com o amadurecimento dessa questão, esse provimento será cada vez mais mencionado daqui para frente. Vocês têm aqui o número dele, do Conselho Federal da OAB. E aqui mais uma nota no meu slide, relembrando que a investigação e os resultados da investigação pertencem ao cliente e não ao escritório. E o escritório tem a guarda dessas informações e ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque são extremamente relevantes essas informações. Bom, agora as cores novamente. Eu trouxe aqui alguns elementos da experiência internacional. Obviamente, claramente, nós temos o nosso próprio ordenamento jurídico e a experiência internacional não é o que determina como vai funcionar o compliance no Brasil. Mas ela é muito importante porque ela é primeiro, porque existe a aplicação extraterritorial de leis estrangeiras para as empresas brasileiras, mas também porque ela é mais antiga e a gente tem que aprender com os acertos e com os erros dos demais países, né? Então, eu trouxe aqui os 7 elementos de um programa de compliance efetivo nos Estados Unidos, de acordo com a US Sentencing Guidelines, que são diretrizes para o sentenciamento que o judiciário usa nos casos para sentenciar pessoas jurídicas, né? Então, são 7 elementos, e, ao lado, critérios do FCPA Guide Hallmarks para um programa efetivo de compliance que é mais recente, que é do DOJ, do Departamento de Justiça americano, e é aplicado também pela SEC, pela Securities and Exchange Commission, que é o equivalente à nossa CVM. Né? Então, esses critérios, esses elementos, eles são muito relevantes nesses países e eles são importantes, como eu disse, para o nosso trabalho com erros e acertos. E aí, logo, usando as cores, porque deve estar difícil de ler, eu imagino, né? Talvez impossível, mas vocês vão ter essa apresentação, esse PowerPoint também disponível no link do YouTube, que está sendo criado agora. Pelas cores, nós vemos que elas estão presentes nas 2 colunas, as 5 cores. Então, fica claro para nós, depois lendo com calma, que tanto a questão da liderança, como a questão da análise de riscos, o monitoramento e resposta, né, comunicação e treinamento, todos esses temas fazem parte da estruturação de um programa de compliance efetivo de acordo com as regras americanas. E aí, o próximo slide fala de outros paradigmas. Aqui nós temos as 13 boas práticas de acordo com
à OCDE. E vocês se lembram que o Brasil faz parte dessa convenção da OCDE, né, sobre corrupção no estrangeiro. Então, as 13 boas práticas assim consideradas, quer dizer, não são vinculantes, mas são, vamos dizer, sugestões do que deve ser feito, também contém as 5 cores. Então, também incluem os 5 temas. Vejam como eles são fundamentais, de acordo com quem pensa no assunto, trabalha com o assunto, regulamenta o assunto. E a última coluna são os 6 princípios para procedimentos adequados no Reino Unido. Eu coloquei procedimentos adequados entre aspas, porque a lei do Reino Unido fala em adequate procedures, que são, traduzindo os procedimentos adequados, como sendo aquilo que pode evitar a punição da pessoa jurídica, né? E a punição, quando se fala no Reino Unido, tem a punição, inclusive criminal, da pessoa jurídica. E mais, no Reino Unido, isso se aplica à corrupção de funcionários públicos e corrupção privada. Então, os parâmetros aqui são muito similares, e no Reino Unido eles são bem objetivos, vocês veem que são frases curtas, mas fala-se especificamente em procedimentos proporcionais ao tamanho da empresa, à atividade da empresa. Fala-se do comprometimento dos funcionários de alto nível, que é a questão da liderança que a gente falou. Fala-se de análise de risco, fala-se de due diligence, quer dizer, a diligência necessária, aquela que é apropriada àquele caso concreto, a comunicação e o monitoramento e a revisão do programa de compliance. Falando agora do Brasil, que é o que mais nos interessa, nós temos uma lei que foi criada para internalizar as obrigações que o Brasil assumiu na Convenção da OCDE. E essa lei é chamada popularmente de Lei Anticorrupção, é a 12.846, de 2013, que entrou em vigor em 2014. Essa lei, chamada de anticorrupção, ela abrange muito mais do que a anticorrupção. Ela fala também de vários outros tipos de fraude contra a administração pública. Eu vou falar dessa lei especificamente, novamente, porque o tema corrupção é super relevante quando se fala em compliance, mas não só por isso. É porque essa concepção do que é um programa de compliance, que a gente vai tratar daqui a pouco quando falar do decreto que regulamenta essa lei, ela é usada também como um formato adequado para outros temas de compliance das empresas. Então, na lei anticorrupção, que entrou em vigor em 2014, existe um artigo específico que fala de temas que serão levados em consideração para a aplicação de sanções. Então, são temas que a gente colocou aqui nos slides, são temas mitigadores das sanções previstas pela lei. Só relembrando que essa lei se aplica a pessoas jurídicas. Essa lei não se aplica às pessoas físicas, né? A corrupção de pessoas físicas está prevista no Código Penal, etc. Então, aqui, por pessoas físicas. Então, aqui, no artigo 7º da Lei Anticorrupção para as Pessoas Jurídicas, no inciso 7º, se prevê que a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações é um dos temas, um dos elementos para a mitigação das sanções. E, quando se fala em cooperação, pensa-se como cooperar. Né? Então, para a cooperação, normalmente o que as empresas têm que fazer, claro que cada caso é um caso, normalmente o que a empresa tem que fazer é uma investigação interna, entender o que houve, cobrir todas as possibilidades internas para, então, poder cooperar. Né? Caso contrário, isso não é uma efetiva cooperação. Então, o tema da investigação interna ele é precedente a uma boa cooperação. E a investigação tem que ser feita por pessoas com credibilidade. Por isso, em muitos casos, especialmente aqueles que envolvem funcionários de alta hierarquia, e aqui nós vamos falar também de sócios de empresas, por exemplo, essas investigações internas, para terem a credibilidade suficiente e funcionarem como uma forma de cooperação, elas devem ser feitas por alguém que tenha independência e credibilidade, muitas vezes por um escritório de advocacia. Né? Então, o papel do escritório de advocacia nas investigações internas que possibilitam esse inciso aqui, que é a cooperação das pessoas jurídicas, ele é um papel relevantíssimo. Né? O escritório de advocacia, e agora ainda mais com a menção ao provimento 188 do Conselho Federal, o escritório de advocacia tem um papel muito relevante desde a preparação para a cooperação com as autoridades. Então, aqui vai um comentário específico sobre o escritório de advocacia para mitigar as penas das pessoas jurídicas de acordo com a Lei 12.846. E o item seguinte, que é o 8º, fala em mitigação das penas caso exista
caso existam mecanismos e procedimentos internos de integridade. Auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Bom, mecanismos e procedimentos internos de integridade é um programa de compliance, né? Então, havia, e acho que em muitas situações ainda há uma preocupação muito grande em não se usar estrangeirismos, palavra de origem inglesa, mas o fato é que aqui, quando a gente fala mecanismos, procedimentos internos, isso tudo leva a todos aqueles pilares coloridos que a gente vê num programa de compliance mesmo, né? Então, a existência do programa de compliance aqui colocada numa lei no nosso ordenamento jurídico. Aqui. Existe o decreto regulamentador dessa lei, né, o decreto 8.420, que veio no ano seguinte à entrada em vigor, né, veio em 2015, até na época a comunidade jurídica realmente ficou ansiosa, porque ele demorou para nascer esse decreto. O artigo 41 fala o que é um programa de compliance. Então, o artigo 41 fala que um programa de integridade consiste no âmbito de uma pessoa jurídica no conjunto de mecanismos, procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes. Ele fala exatamente o que está na lei. Idêntico. Mas aí, depois, ele caminha para o detalhamento dos elementos que devem necessariamente estar no programa de compliance. Necessariamente, ou seja, são os elementos mínimos. Além disso, cada empresa deve, analisando seus riscos, criar aqueles outros que são necessários também para que haja um bom compliance naquela empresa. Então, aqui são os elementos mínimos de acordo com esse decreto, 8.420, que regulamenta a nossa chamada lei anticorrupção. Lembrando aqui que as empresas têm responsabilidade objetiva, caso não cumpram essa lei. Então, é muito importante para as empresas que haja um bom programa de compliance. É muito importante o papel do escritório de advocacia para o compliance das empresas. Novamente, as 5 cores estarão presentes. Comprometimento da alta direção é o primeiro tópico que aparece no nosso decreto, e aqui ordenamento jurídico, né, isso aí já faz parte da lei brasileira. Padrões de conduta, políticas e procedimentos, né, que nós havíamos já visto, e que sejam aplicáveis a todos os empregados da empresa e aos seus administradores, ainda que estatutários, né? Então, isso é muito relevante também, porque compliance não é para os outros, compliance é para todos nós. Então, isso está contido nos elementos mínimos previstos pelo decreto. O terceiro item, que são os padrões de conduta, políticas e procedimentos aplicáveis a terceiros. Isso é muito importante também, porque alguém pode pensar, o que eu tenho que ver com o meu terceiro? Eu faço o que é meu, dentro da minha casa. O meu terceiro, o meu fornecedor, prestador de serviço, não é responsabilidade minha. Mas não é assim que, modernamente, se entende a questão do compliance. O compliance faz com que as pessoas jurídicas se preocupem com os seus terceiros, com os seus parceiros, com os seus distribuidores, com os seus escritórios de advocacia, né? Então, as empresas hoje, vocês devem ter visto isso já, muitas vezes, quando elas vão contratar um escritório de advocacia, elas fazem questão que esse escritório também tenha padrões de conduta, também tenha políticas internas, para que sejam consistentes com as políticas e padrões daquela empresa. E, por isso, é importante o compliance interno dos escritórios, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco. Treinamentos periódicos, isso é previsto também no decreto, né? E aí, de novo, eles vão ser de acordo com a necessidade da empresa. Podem ser feitos pessoalmente, podem ser feitos por programas, né, por aplicativos, podem ser feitos remotamente, como for o caso. Análise de riscos periódica, porque os riscos mudam, né? As leis mudam, as pessoas mudam, a atividade da empresa, as situações realmente mudam, os riscos têm que ser reanalisados sempre. E aí 2 itens que são generalizando-se de contabilidade. O primeiro, que são os registros contábeis que reflitam de uma forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica. Isso, obviamente, é muito importante, já faz parte das preocupações de empresas abertas, né? Empresas que estão no mercado de capitais, que têm que prestar contas ao mercado, mas também é muito importante para evitar situações de violação, para evitar que as empresas consigam
ter um caixa 2, que as empresas consigam, de alguma forma, fraudar a lei sem que isso fique registrado nos seus livros. Então, o decreto exige, para que haja um programa de compliance minimamente aceitável, que existam registros contábeis completos e exatos. E o item seguinte fala de controles internos efetivos para esses livros e registros. Então, os controles internos podem ser muito sofisticados para empresas muito grandes, que têm softwares já muito desenvolvidos, inclusive que são, muitas vezes, adaptados para aquela empresa, softwares que são customizados para aquela empresa. A empresa pode, sendo menor, ter softwares mais simples, ou a empresa pode não ter software algum, mas o importante é que ela tenha controles internos, ou seja, em linguagem popular, que não fique tudo solto, né? Então, esse é um tema também do decreto. O 8º item que a gente tem aqui, a gente tem mais um slide. O 8º item são os procedimentos específicos para prevenir fraudes no âmbito de processos licitatórios e outras interações com o poder público. Então, quem vende para governo, obviamente, já tem isso como prioridade. E aí já tem, nos seus programas de compliance, a questão da interação com o governo nas licitações, nas outras formas de venda ao governo, com pregões, convites, etc. Mas isso também é importante para as empresas que não vendem para governo, para as empresas que não trabalham, não prestam serviços ao governo, porque todo mundo interage com a autoridade. Todo mundo. É o fiscal da Receita, interação com um juiz, não é? Todos são sujeitos à interação com maior ou menor intensidade. Por isso, o decreto exige este item no programa de compliance efetivo. O 9º item, que é a independência, estrutura e autoridade da instância interna que seja responsável por compliance, para aplicar e para fiscalizar o programa. E isso é muito importante porque viu-se no passado que, muitas vezes, o diretor de compliance, o gerente de compliance, ele existia, mas ele não tinha autonomia para fazer coisa alguma, né? Então, em muitas situações, a alta direção estava envolvida em situações de violação e a pessoa encarregada de compliance ficava abaixo e não podia fazer nada. Para quem ela ia reportar? Para quem justamente estava cometendo o ilícito? Então, exige-se que a pessoa encarregada pelo compliance tenha autonomia. E essa autonomia não é só decisória, mas também uma autonomia de orçamento, uma autonomia para contratar. Então, obviamente, isso depende também do tamanho da estrutura da empresa, mas em algumas empresas exige-se que este executivo de compliance tenha reporte direto, relacionamento direto com o conselho de administração. Claro que isso não se aplica a todos, mas é muito importante ter autonomia, independência e poder para o profissional de compliance. O outro item do nosso decreto fala em canais de denúncia, anônimos, inclusive, e inclusive para terceiros, né? Então, é muito importante que não só alguém que esteja dentro dos quadros da empresa possa reportar uma eventual alegação de uma eventual irregularidade, mas também um terceiro, como, por exemplo, um fornecedor, né, um prestador de serviço que tem contato com a irregularidade, né, um terceiro para o qual foi oferecida uma propina, por exemplo, ele tem que poder comunicar isso à empresa. Hoje em dia, isso existe muito em canais eletrônicos e também em linhas telefônicas, mas qualquer forma de denúncia, de canal de comunicação é aceita. E também a prevenção contra retaliações, porque, evidentemente, muita gente fica com medo de reportar, porque acha que vai perder o emprego, porque acha que vai ser perseguido. Então, é importante também, e o decreto prevê isso, que não haja retaliação. O próximo item, os próximos itens são também de monitoramento e remediação. Primeiro, é a questão de remediação com medidas disciplinares, no caso de violação do programa, ou seja, a disciplina de pessoas físicas, não é? Seja uma advertência, seja a própria rescisão do contrato com aquela pessoa, do contrato de trabalho ou do contrato de vinculação estatutária, o que quer que seja. E procedimentos para identificar e interromper as irregularidades, não é? Porque, uma vez identificada, ela tem que ser interrompida. Você percebe uma brecha no sistema, você tem que fazer alguma coisa para consertar, para fechar aquele vazamento, né? E a remediação tem que ser tempestiva, né? Não adianta você perceber que há uma situação de violação e deixar isso para a próxima gestão, né? Então, isso é previsto também no nosso decreto. A diligência, o próximo item, a diligência e
para a contratação e para a supervisão de terceiros. Então, eu até dei um exemplo de terceiros que são distribuidores, de terceiros que são fornecedores, inclusive de serviços, inclusive escritórios de advocacia. Então, muitos escritórios aqui devem ter, muitos representantes de escritórios aqui devem ter percebido que clientes tentam entender a situação jurídica do escritório, como ele funciona, quer dizer, uma diligência necessária para a contratação. E depois supervisionar o trabalho. Ou seja, não adianta entregar uma tarefa para o terceiro e depois dizer que é problema dele. Né? Então, hoje em dia, isso não é mais aceitável. Né? Aquela figura que a gente tem dos macaquinhos, né? Que não enxerga, que não vê, que não ouve, não funciona mais. Diligência em processos de fusão, aquisição e reestruturação societária também é muito importante. Muitas vezes uma empresa, um cliente nosso, compra uma outra pessoa jurídica ou se funde com uma outra pessoa jurídica que tem cultura de compliance diferente, que tem procedimentos, programas, controles internos totalmente diferentes. A empresa, nosso cliente, tem que entender isso antes de comprar e tem que resolver isso depois de comprar também. Então, é a diligência e depois a atuação de remediação, se for o caso. Monitoramento, aperfeiçoamento e remediação de violações é um tema mais genérico contido também no decreto. E o último inciso fala de controle e transparência de doações políticas, que nós sabemos que hoje as empresas não fazem mais, não podem fazer doações a partidos ou a candidatos, mas podiam, na época em que foi feito esse decreto. Por isso existe esse inciso, que eu pintei de azul aqui, porque não deixa de ser uma política e um procedimento que a empresa teria que ter, caso houvesse a possibilidade de fazer essas doações, e caso haja no futuro possibilidade de fazer essas doações. Então, continua aqui. É arriscado, porque hoje não se aplica, mas continua sendo um tema importante que pode e deve ser considerado pela empresa também para doações outras. Não é? O decreto fala em doações a partidos políticos e candidatos, mas a empresa que faz doações de uma maneira geral deve se preocupar também em ter um registro e uma transparência quanto a elas, porque nós temos casos concretos, e não são poucos, de doações a ONGs, de doações a entidades beneficentes, que são, na verdade, fraudes, né, de vários tipos. Então, é muito importante que a empresa tenha esses registros, essa transparência. Bom, então, aqui vocês viram que o nosso decreto também tem as 5 cores, insistindo que esses são os 5 elementos fundamentais para um programa de compliance. Nós temos no Brasil também algumas regulamentações de compliance, são várias. Eu trouxe aqui 2 só para ilustrar. Né? Tem a própria CGU, que vocês sabem, hoje faz parte do Ministério da Transparência. A CGU é mencionada na Lei 12.846 e no decreto. Ela tem muita experiência, né, no cumprimento das leis, né, especialmente da lei anticorrupção, que abrange corrupção, abrange também outras fraudes. Né? E a CGU publicou essas diretrizes para empresas privadas. Né? É uma cartilha de compliance, é assim que a própria CGU fala, em cartilha. Depois ela publicou muitas outras, essa acho que é a publicação mais antiga, né, logo depois da publicação do decreto. Ela publicou muitas outras, tem uma cartilha específica para empresas públicas. Né? Tem várias publicações, se vocês entrarem no site da CGU, é muito interessante vocês olharem, claro que cada escritório, cada um de nós tem interesse mais específico numa área ou em outra, mas tem muitas publicações que podem ser úteis para todos nós. E a OAB Federal publicou um guia para as organizações brasileiras. Né? Então, também muito relevante para nós, especificamente, ler e conhecer esse guia publicado pela OAB. Tá? Eu trouxe aqui só a foto da capa, mas vocês encontram isso, evidentemente, no site. E a terceira parte aqui da nossa conversa de hoje é específica para o compliance dentro dos escritórios de advocacia. Né? Então, o que a gente conversou até agora foi o compliance de uma maneira geral, o compliance que se aplica a toda e qualquer pessoa jurídica, e como nós, advogados, advogadas, podemos interagir com essas empresas no compliance. Né? As várias funções, algumas privativas de advogado, mas as várias funções que nós podemos e devemos ter no tema de compliance. Aqui nós vamos falar sobre o compliance interno. As sociedades de advogados também são pessoas jurídicas e elas também têm que se preocupar com o compliance. O primeiro tema que eu coloco aqui é que a essência da própria advocacia tem que ser o nosso principal tema de compliance.
Todos estamos preocupados com corrupção, com lavagem de dinheiro. Evidentemente, todos esses temas são aplicáveis a todos os cidadãos e todas as pessoas jurídicas. Mas os escritórios de advocacia são diferentes, né? Então, como a mineradora se preocupa com o meio ambiente, como a empresa de cartão de crédito se preocupa com dados pessoais, nós temos que nos preocupar com alguns temas que são específicos nossos, né? A essência da advocacia é trabalhar com o cliente. E o cliente tem que sempre ser colocado no foco do advogado, né? Então, isso é muito importante. Eu vou mencionar aqui alguns temas, mas, além desses princípios gerais que a gente falou, além de todos os itens que aparecem no decreto, além de tudo que se fala hoje em dia para as empresas de uma maneira geral, para as pessoas jurídicas prestadoras de serviço de uma maneira geral, para nós, vamos ter que sempre lembrar e colocar num patamar altíssimo as regras da nossa profissão, a essência da advocacia. E aí, eu coloquei aqui deveres e prerrogativas de advogados. Os advogados, todos conhecem, mas aqui nós temos, evidentemente, a prerrogativa contida na Constituição Federal, só menciono aqui sem entrar no detalhe, o Código de Ética e Disciplina da OAB, o Estatuto do Advogado e as regulamentações da OAB, né? Os provimentos, as decisões, etc. Então, para ilustrar, de novo, isso não, a minha intenção aqui não é ser exaustiva, nós nem teríamos tempo para isso, mas para ilustrar, eu trouxe aqui do Código de Ética e Disciplina da OAB alguns itens, né? No artigo 2º, parágrafo único, fala-se dos deveres do advogado, e aqui alguns, são muitos, nós sabemos disso, né? Alguns aqui, abster-se de, estão negritados, utilizar de influência indevida em seu benefício ou do cliente. Então, aqui é um tema para o compliance interno do escritório se preocupar. Ninguém da nossa equipe, ninguém pode utilizar-se de influência indevida em seu benefício ou do cliente, né? É um tema relevantíssimo, na minha opinião, por isso deveria ser um dos focos do compliance interno de escritórios. Os outros também, mas a gente tem que optar pelas prioridades. Vincular o seu nome a empreendimentos de cunho manifestamente duvidoso, emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana. E aqui nós temos vários temas, né, que a gente pode pensar. Aqui é o concurso, é o advogado ajudando, né, ajudando alguém a cometer esses ilícitos. Então, quando a gente pensa num programa interno para evitar que isso aconteça, obviamente isso é relevante, fundamental, indiscutível. É óbvio que ninguém quer que seus sócios, que os seus associados, que a sua equipe, secretárias, pessoal financeiro, etc., etc., violem a lei, né? Os advogados, as advogadas estão vinculados a essas regras que a gente está vendo aqui, específicas da nossa profissão, e ninguém quer que isso seja violado, evidentemente. Mas o que acontece quando isso é violado? O que acontece quando identificamos uma violação? E aí vem a segunda etapa, né? Identificada a violação, o advogado, o escritório de advocacia tem que pensar sempre na essência do seu dever com o cliente. Então, se um advogado, uma pessoa da equipe do escritório violou uma lei e isso atinge o cliente também, esse tema tem que ser tratado com todo o cuidado, lembrando-se sempre das informações confidenciais do cliente, dos interesses do cliente, né? É claro que existem situações em que a violação tem relação apenas com o escritório em si e não com seus clientes. Mas a grande maioria do que acontece da vida de um escritório de advocacia é a vida dos clientes. Então, nós temos informações dos nossos clientes, nós temos arquivos dos nossos clientes, nós temos decisões, informações que ele decidiu não usar, não é? Fatos que jamais foram revelados. Então, tudo isso faz parte da vida de um escritório de advocacia. Se um membro do escritório viola uma lei, por exemplo, pagando uma propina para um oficial de justiça para que alguma coisa se acelere, né? Se o membro do escritório faz isso, o cliente não pode, o escritório não pode informar esse fato colocando em risco os interesses do cliente. O escritório tem que entender exatamente o que aconteceu para, então, poder, junto com o cliente, se for o caso, decidir o que fazer. Por outro lado, nós podemos ter uma situação que só atinge o escritório. Por exemplo, se um funcionário do escritório, ou um sócio do escritório, cogita pagar uma propina para que ele não seja autuado por um fiscal da Receita, por alguma decisão interna quanto aos seus tributos do escritório,
nada relacionado aos clientes. Então, é muito delicado e muito diferente o compliance de escritório de advocacia comparado ao compliance de outras pessoas jurídicas. Então, isso aqui, eu estou voltando para trás. O Estatuto da Advocacia, como todos aqui conhecem, mas só para a gente não deixar de abordar, ele diz que constitui infração disciplinar violar sem justa causa, vários temas, claro, mas eu trouxe aqui 2. Violar sem justa causa o sigilo profissional, que é isso que a gente estava falando agora, quer dizer, não é por causa de uma violação de alguma lei que o escritório pode violar o seu sigilo perante o cliente, e prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio, que também seria um dos temas no exemplo que eu coloquei. E esse Estatuto da Advocacia se aplica às sociedades de advogados, né, aos escritórios de advocacia, conforme o artigo 15, parágrafo 2º da Lei 13.247. Bom, vamos voltar às nossas cores. Como é que é o compliance, ou como deve ser um compliance de um escritório de advocacia? Ele tem os mesmos 5 pilares, os mesmos 5 elementos. A liderança do escritório tem que estar envolvida, então tem que haver uma conscientização dos sócios, o engajamento e apoio dos sócios daquele escritório. Bom, muitos escritórios são de 2 sócios e mais ninguém. Nesse caso é evidente, porque que eu estou falando isso não faz sentido algum. Mas existem escritórios de tamanho médio, de tamanho grande, em que existem sócios que tomam decisões e outros que são sócios de serviço, e outros que são sócios que não estão engajados na administração. Então, cada caso vai ser diferente. Em alguns escritórios, pode-se falar, sim, em alta administração do escritório, né? Não que seja uma empresa, claro, a gente sabe que não é. Mas, por outro lado, o escritório de advocacia tem já um formato, tem já uma estrutura hierárquica que exige que a alta administração esteja envolvida. Claro que é diferente do escritório em que você tem 2, 3 sócios e que, obviamente, todos estão envolvidos na conscientização e na aplicação do programa de compliance, a liderança. A análise de riscos também tem que ser feita caso a caso. Alguns riscos são comuns a todas as pessoas jurídicas, já falamos sobre isso, mas quando se entra numa pessoa jurídica, você entende que as atividades apresentam riscos com preocupações, nível de preocupação diferente. E aí eu dei o exemplo da mineradora. Uma mineradora é diferente de outra mineradora, mas, basicamente, as mineradoras têm que se preocupar com o meio ambiente. O escritório de advocacia também tem alguns temas de preocupação, como a gente já falou aqui. Eu já falei sigilo dos clientes, com relação à informação dos clientes, questão de conflito de interesse, né, são temas comuns a todos os escritórios de advocacia. Porém, existem perfis diferentes de clientes, existem preocupações que têm que ser diferentes em escritórios diferentes, repetindo a palavra. Mas cada escritório tem que analisar o seu risco específico. Vou aqui dar um exemplo. A situação de um escritório cujos clientes são todos pessoas físicas, por exemplo, escritório que trata eminentemente ou exclusivamente de temas de direito de família, o programa de compliance desse escritório, a preocupação desse escritório, tem que ser e será diferente do programa de compliance de um escritório que tem, dentre os seus clientes, pessoas jurídicas com ações na Bolsa. São clientes diferentes, são preocupações diferentes. O escritório que tem esses clientes, pessoas jurídicas com ações na Bolsa, tem que se preocupar muito com a questão do insider trading, para evitar que os seus colaboradores, sejam eles advogados ou qualquer membro da equipe do escritório, possa praticar essa infração, que é se aproveitar de informações privilegiadas de uma empresa que tem ações em bolsa. Isso, evidentemente, não será e não é uma preocupação daquele escritório que tem clientes, pessoa física, e trata de direito de família. Então, vamos olhar o caso concreto do escritório para, então, decidir como será o programa de compliance interno daquele escritório. Tá? Então, cada caso é um caso. A gente não conseguiria aqui discutir nem trazer exemplos que abrangessem tudo. E atenção aos potenciais violações dos deveres dos advogados e ao Código de Ética e Disciplina da OAB. Né? Assim como a mineradora se preocupa com o meio ambiente, nós, advogados, temos que nos preocupar com a essência da nossa atividade, né? Que é ter informações sigilosas dos clientes.
Eu sempre vou para trás, desculpem, aqui está difícil esse clicker. O terceiro tema, a terceira cor nossa aqui, é o tema, o elemento políticas e procedimentos. Então, aqui o escritório de advocacia deve, também no seu compliance interno, elaborar as políticas necessárias, políticas, como mencionei já, importantíssimo no escritório, políticas de conflito de interesse, várias outras, realmente a gente vai olhar o caso concreto e determinar, e procedimentos também com base naquela avaliação dos riscos. Né? Isso é bem parecido com outras pessoas jurídicas. O quarto elemento, que é a comunicação e treinamento, então, também vai depender do tamanho do escritório, do perfil do escritório, da estrutura hierárquica, etc. Mas, como é evidente, realização de treinamentos, de novo, da forma que for necessário, comunicar a todos os atores do escritório de forma conceitual, ou seja, a cultura, os valores de compliance, também as regras específicas que são aplicáveis, né? As leis, a política interna do escritório com relação aos vários temas, os procedimentos para atingir aquelas políticas, para operacionalizar, tudo isso tem que ser comunicado. Não basta que o sócio tenha isso claro na sua cabeça, isso tem que ser comunicado aos outros membros do escritório, né? E, por último, lembrar que isso não tem que ser feito, não tem que ser comunicado, não tem que ser explicado e não tem que ser treinados apenas os profissionais do direito, né? As advogadas, estagiários. Não só. Toda a equipe do escritório tem que entender o que é compliance. Toda a equipe do escritório envolve a secretária, o financeiro, hoje em dia não tem office boy, né? Mas todo mundo que participa da atividade do escritório, porque as informações, o dever de sigilo, do cliente com o escritório, ele também acaba passando por essas pessoas. Então, a comunicação do cliente que passa pela secretária também está sujeita ao mesmo dever de sigilo. Então, é muito importante que toda essa conformação de compliance específica de escritório de advocacia seja também comunicada a todos os outros membros. Aqui. E o último tópico, que é monitoramento, auditoria e resposta, né, o último elemento dos 5 elementos fundamentais de um programa de compliance. De novo, igual a outras pessoas jurídicas, a remediação, uma investigação interna, se for o caso, e essa investigação pode ser feita até por outro escritório de advocacia. Né, nada impede que um escritório de advocacia tenha acesso a um outro escritório de advocacia, com os mesmos deveres de sigilo. Aprimoramento, né, quando se identifica que alguma política, algum procedimento tem que ser aprimorado, e a interação com autoridades também, se for o caso. Novamente, aqui lembrando, muito importante, como se faz a interação quando ela envolve não só um assunto do escritório, como aquele exemplo que eu dei, que é uma questão tributária do escritório, mas quando ela envolve questões do cliente. Né? A investigação de uma possível violação dentro de um escritório, ela tem que realmente ser feita de uma maneira especial, por causa do sigilo dos clientes que podem estar envolvidos naquela situação de eventual violação. Né? E o escritório, e os advogados que fazem parte do escritório, não podem abrir mão desse sigilo. Isso é muito importante. Né? O sigilo não é só uma prerrogativa, e nós conhecemos bem essa prerrogativa, e nós fazemos questão de utilizá-lo, isso é muito importante, protegendo o cliente, mas também é um dever de nós, profissionais do direito. Então, o sigilo não pode ser, o escritório não pode abrir mão do sigilo. Existem regulamentações de compliance para escritórios de advocacia, não são regulamentações, são, na verdade, diretrizes, né, manuais. Existem cartilhas já elaboradas por algumas seccionais e existe um manual de orientação publicado pelo CESA, o Centro de Estudos da Sociedade de Advogados. Né? Então, são interessantes, acho que vocês também podem lê-los acessando pelos respectivos sites. Aqui eu coloquei, se nós tivermos tempo ainda temos um pouquinho. Bom, eu coloquei só alguns temas relevantes, de novo, não é exaustivo, né? São temas relevantes para a gente ter em mente e discutir, mas talvez não se apliquem a alguns escritórios aqui. A questão do sigilo, já falamos, né? E que é uma prerrogativa que está na Constituição Federal, e a presunção de confidencialidade de qualquer comunicação. Né, qualquer comunicação, como eu disse. Então, comunicações sobre a própria contratação, o escopo da contratação, quer dizer, não é só o tema jurídico, por exemplo, aquele que está sendo discutido em juízo, é toda a relação. Isso é muito importante quando se vê o compliance do escritório de advocacia e como que ele pode ou não dispor das suas informações.
O tema da anticorrupção e lavagem de capitais, ele também é importante para todas as pessoas jurídicas, mas para os escritórios de advocacia ele tem contornos especiais, né? Obviamente, como em qualquer profissão, podem existir pessoas que colaborem na lavagem de capitais e na corrupção. Evidentemente, isso é ilegal, é crime. Pode haver situações em que existe o envolvimento direto do advogado com práticas ilegais de corrupção ou de lavagem de dinheiro, né? Então, uma investigação, uma acusação teria que ser focada na interveniência ou na participação direta daquele advogado, daquela advogada nas operações, por exemplo, transações imobiliárias, transações financeiras que são voltadas para a lavagem do dinheiro, né? Ou para alguma situação de corrupção. E aí vem a questão de lavagem de dinheiro, muito específica para escritórios, e que já foi discutida, e vocês certamente já pensaram no assunto, que é a questão de recebimento de honorários maculados, né? Então, houve casos muito visíveis, né, em que esse tema foi discutido. Foi discutido numa CPI muito relevante, né, foi discutido recentemente também, e a OAB já se posicionou, né, claramente. Então, o sigilo profissional impede que os advogados informem de onde vieram os honorários, né, como foram obtidos os honorários. Então, a questão da lavagem de dinheiro via honorários, ela é muito delicada. Muito delicado. Nós temos aqui, no âmbito da Operação Lava Jato, houve um habeas corpus, né, que a medida liminar foi concedida pelo ministro Lewandowski, né, e eu trouxe aqui alguns pequenos trechos da decisão. Foi uma decisão que desobrigou uma advogada de prestar esclarecimentos a uma CPI, naquele caso concreto tratava-se de uma investigação da CPI, e alguns itens da decisão desse habeas corpus. Que a advogada seja desobrigada de prestar quaisquer esclarecimentos à CPI ou a qualquer autoridade pública, né, com respeito a questões relacionadas a fatos que tenha tido conhecimento em decorrência do regular exercício profissional. E o outro item, que seja preservada a confidencialidade que rege a relação entre cliente e advogado, inclusive no que toca à origem dos honorários advocatícios percebidos, notadamente para resguardar o sigilo profissional dos advogados e o direito de defesa. Então, o tema específico da lavagem via honorários ou da origem dos honorários já foi abordado, já foi decidido. É um tema muito sensível, que vira e mexe, volta a ser tratado. Mas, de novo, quando se fala em compliance interno, em compliance do escritório de advocacia, a lavagem de dinheiro é um tema muito relevante, ele tem que ser endereçado nas políticas internas, nos procedimentos internos, para que isso não seja uma preocupação de cada um dos nossos escritórios. Existe uma lei que eu transcrevi aqui um pedaço, que é a Lei 9.613, ela já é relativamente antiga, é de 98, e quando ela surgiu, muitos de vocês devem lembrar, houve uma grande discussão sobre como que essa lei se aplica a escritório de advocacia. Então, o artigo 9º da lei diz que sujeitam-se às obrigações referidas nos artigos 10 e 11, e aqui eles não estão transcritos porque não importa, as pessoas físicas e jurídicas que tenham em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, quer dizer, deixa bem aberto, né? E aí vem o item 14, que a gente vai comentar. E essas obrigações são obrigações de reportar ao COAF atividades suspeitas, né? O item 14, as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência de qualquer natureza em operações, e aí vem uma lista, de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais, participações societárias, criação ou exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, de fundações, de fundos fiduciários, transações financeiras, societárias ou imobiliárias, transações de alienação ou de aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais. Alguém acha que aqui tem atividade que nós aqui exercemos, né? Atividades imobiliárias, societárias, transações, contratos. Então, os advogados fariam, teoricamente, parte dessa lista de pessoas que teriam que estar sujeitas às mesmas obrigações referidas nessa lei, né? E isso, obviamente, quando foi aventado, causou espanto e preocupação.
A OAB já se posicionou. Isso não é recente, mas é muito importante aqui mencionar, porque estamos falando de compliance e de como o escritório deve tratar esses temas. A posição da OAB, acertadíssima, é que essa lei não se aplica aos advogados e às sociedades de advogados, né? Então, os advogados e a sociedade de advogados não devem fazer cadastro no COAF, nem têm o dever de divulgar dados sigilosos de seus clientes que lhe foram entregues no exercício profissional. Se algum advogado não quiser aceitar trabalhar para um cliente, ele tem esse direito. Mas, na medida em que aceita trabalhar para o cliente, ele está sujeito ao sigilo profissional. Então, é muito importante que a OAB já tenha se posicionado. Essa lei não se aplica a nós, né, aos profissionais do direito e às sociedades, aos escritórios de advocacia. Temos aqui a referência da decisão mencionada, né, do posicionamento da OAB Federal. Tem aqui a consulta elaborada, e a relatora foi a conselheira federal, que é conselheira ainda hoje, a Daniela Teixeira. Um outro tema preocupante, relevante, não digo preocupante, mas relevante para escritórios de advocacia, é a proteção de dados. E ele é um tema que pode enganar, pode parecer que é o tema do sigilo profissional, mas não é. É o tema da proteção de dados, que vem na nova lei que entrará em vigor no ano que vem, a Lei de Proteção de Dados. E a Lei de Proteção de Dados trata de dados de pessoas físicas que sejam identificáveis, né? Não são dados anonimizados, são dados identificáveis. E as empresas, eu até mencionei isso mais cedo hoje, elas estão se preparando, estão realmente preparando programas de compliance de proteção de dados, algumas com maior vigor, outras com menor vigor, porque isso realmente depende da atividade de cada empresa e do risco que ela corre nessa área de proteção de dados. 1 em cada 4 escritórios de advocacia dos Estados Unidos já sofreu vazamento de dados, né? E aqui, de novo, não é questão de sigilo, de violação de sigilo, vazamento mesmo. Seja por hackers, seja por algum funcionário que descontente publicou alguma coisa no seu blog. Ou seja, a questão de vazamento de dados é independente da obrigação de sigilo dos advogados. Nós temos aqui um exemplo também muito visível até pela mídia, que foi o caso do Panama Papers, né, em que o escritório de advocacia, não brasileiro, né, o escritório Mossack, lá do Panamá, teve 11 milhões de documentos vazados, né, documentos dos seus clientes. E, com base nisso, foram instauradas investigações em 82 países. Um caso muito conhecido, todo mundo sabe. Não foi violação de sigilo, foi um caso de vazamento. E, com a lei nova aqui no Brasil, nós, escritórios de advocacia, temos que nos preocupar com os dados pessoais de pessoas físicas, né? Para quem só trabalha com jurídica, a situação é diferente, mas os clientes, pessoas físicas, ou as pessoas físicas que não são seus clientes, mas cujos dados estão arquivados nos seus servidores, nos seus sistemas, essas pessoas físicas têm um direito a uma nova forma de proteção, que é a proteção da lei. E o escritório tem que se preparar para ter políticas e procedimentos com relação a isso. Olha, voltando à proteção de dados, os escritórios de advocacia, então, têm que criar suas políticas, criar os seus procedimentos e evitar, na medida da mais alta tecnologia disponível, o vazamento dessas informações ou o uso indevido dessas informações por qualquer pessoa. De novo, vai de acordo com o tamanho do escritório, mas alguma coisa cada escritório tem que fazer para que seja prevenida a violação. Fraudes a licitações também é um tema relevante quando se trata de escritórios de advocacia. Evidentemente, não se aplica a todo e qualquer escritório, mas é um tema que já trouxe discussões, né? Então, a consideração inicial nesse tema é: os serviços advocatícios prestados ao poder público devem ser licitados? Existem exceções? Isso já foi objeto de decisões, né? Existe um fundamento legal, que é a própria Lei 8666, que diz que é inexigível a licitação em alguns casos, né? E um deles é quando houver inviolabilidade de competição, em especial, item 2, para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, né? Então, os escritórios de advocacia podem, né, o advogado, a advogada pode ser considerado como um profissional de notória especialização. E, para fins dessa lei, aí só explicitando, consideram-se serviços técnicos profissionais
pareceres, perícias, patrocínio ou defesa de causas jurídicas ou administrativas. Então, claramente, os escritórios de advocacia podem se deparar com situações em que vão ter como cliente um órgão da administração, direta ou indireta, ou mesmo uma empresa de economia mista, e aí, então, tem que entender se é realmente o caso de participar de uma licitação ou se trata de uma das hipóteses de inexigibilidade. E, para isso, tem que ter um compliance interno também, para evitar que o escritório, inadvertidamente, viole a lei de licitações. E, voltando à questão mencionada antes, pela Lei 12.846, a responsabilidade da pessoa jurídica, no caso da nossa conversa do escritório de advocacia, pode ser, e é pela lei objetiva. Então, isso é muito relevante, que o escritório tenha procedimentos internos, políticas sobre participação em licitações, ou prestação de serviços a pessoas da administração. E aqui eu menciono uma decisão do STF sobre esse tema, que trouxe alguns parâmetros. Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada para todos que estão também ouvindo remotamente. Acho que eu cumpri o tempo. Já vai abrir para perguntas. Parabéns, doutora Esther. O tema é importantíssimo. E, com certeza, um desafio, acho que nacional e mundial, né? Que envolve o combate à corrupção, e a advocacia tem muito a ajudar nesse sentido. Sim. E a tua expertise aí nos abrilhantou e, com certeza, vai fomentar o interesse pelo tema, que é muito importante. Muito obrigada, muito gentil. Em nome do Dr. Caio e do Dr. Alexandre, eu gostaria de conferir o certificado. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. E encerrando os trabalhos e agradecendo a presença de todos os advogados presentes e também os que nos acompanham pelos canais de internet. Muito obrigado. Até logo, gente. Até logo.